arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Ele diz que foi arrebatado em espírito. É importante entender isso aqui, tá? Quando ele fala que foi arrebatado em espírito, não significa que o espírito dele saiu do corpo e foi vagando por aí conversar. Isso não tem nada a ver. A Bíblia não dá amparo a esse tipo de doutrina. Já estudamos isso. Não existe vida fora do corpo. O que a Bíblia está dizendo é que o Espírito Santo de Deus, esse que se apresentou aqui, conseguiu levar a mente de João para um estado sobrenatural para que ele pudesse contemplar a visão. Isso aconteceu com Paulo, com Pedro, com Daniel. O corpo permaneceu onde estava, não saiu dali. A mente dele foi levada num estado que nós não sabemos explicar como é, só Deus sabe fazer essas coisas, para que João pudesse contemplar o sobrenatural. Mas fisicamente ele não saiu de onde ele estava, ele permaneceu ali. Agora, a mente dele, de alguma maneira que só Deus sabe explicar, foi levada, conduzida para que ele pudesse contemplar a visão. Ok? E ele diz que isso aconteceu num dia específico. Que dia foi? No dia do Senhor. E a pergunta é, qual é o dia do Senhor? Bom, ok. Muitos já responderam que é o sábado, eu concordo. Mas está escrito na Bíblia que o dia do Senhor é o sábado? Porque tem gente aqui que pode dizer assim, não é, mano. O dia do Senhor é o domingo. E qual é a nossa obrigação? Mostrar onde? Na Bíblia. Então vamos ver, qual é o dia que a Bíblia chama, e não nós, de o dia do Senhor? Vamos ver, marca essa página aí que nós vamos voltar, marca aí. Volta lá, Isaías. Eu disse que o Velho Testamento a todo momento vai confirmar o Apocalipse. Isaías capítulo 58. Isaías 58. Tem um verso aqui que ajuda bastante. Isaías 58 é o verso 12. Isaías 58, 12. Diz assim: os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração. Chamar-te-ão reparador de brechas e restaurador de veredas com moradias. O que o profeta disse que seria restaurado pelo povo de Deus do tempo do fim? Nós. Verso 13, olha só: se desviares o teu pé de profanar o sábado, de fazer a tua vontade, em que dia? Que dia? No meu santo dia. Meu santo dia. Dia de quem? No meu santo dia. Dia de quem? Do Senhor. Se profanares, se deixares de profanar o sábado, no meu santo dia, de fazer a tua vontade, no meu santo dia. Dia de quem? Do Senhor. Sábado. Ué, mas nós estamos em Apocalipse, Jesus já morreu. Disseram que Jesus aboliu, mas continua sendo o dia do Senhor. Jesus já tinha morrido, e Jesus escolheu o sábado para fazer a revelação. Será que esse dia é importante para ele? Continua sendo? Escolheu o dia do Senhor para fazer a revelação para João. O dia continua sendo importante para Deus? Isso que disse assim, ó, aquele que lê, que ouve e que guarda. Não adianta ler e ouvir só o Apocalipse. Se você descobriu que esse é o dia do Senhor, respeite, guarde. É o dia do Senhor. E aqui diz que ele ouviu atrás dele, no verso 10, ouvia de trás de mim uma grande voz. Amigos, nós vimos na semana passada o quanto tempo João andou com Jesus. Ele até recostou a sua cabeça no peito de Jesus. Diz que agora ele virou, ouviu uma voz e virou para ver quem era. Ele não reconheceu a voz de Jesus. Sim ou não? Claro que não reconheceu. Está claro. Ele virou para ver quem era. Por que é que ele não reconheceu a voz do mestre com quem andou tanto tempo? Tem uma explicação simples aqui. A voz de Jesus que nós ouvimos, que nós, os profetas, ouviram, aqueles que conviveram, ouviram aqui na terra, não foi a mesma voz que João ouviu quando Jesus apareceu para ele, não mais como um ser humano, como qualquer um de nós, mas apareceu como Deus Todo-Poderoso. E João não reconheceu a voz de Jesus como Deus. É uma voz diferente, um tom diferente. Aqui ele falava com uma voz humilde de um sofredor, de uma pessoa que estava encarnada na forma humana. De repente, Jesus reaparece para ele na forma do Deus Todo-Poderoso, e ele não identificou a mesma voz. Significa que quando Jesus voltar, a voz que ele vai usar para tirar os mortos da sepultura é esta voz aqui, do Deus Todo-Poderoso. A voz com todo o poder e glória. Uma voz diferente, com toda a autoridade que ele tem, como aquele que
que foi e sempre será. Que coisa interessante que João revelou para nós. Ele não reconheceu. Não era o mesmo timbre, não era a mesma voz. Há uma tonalidade diferente na voz de Deus. Vamos seguir. Verso 11. O que a voz dizia para ele? Verso 11. Que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E como eu disse, isso é tema da próxima sexta. Nós vamos estudar. Agora, interessante aqui que Jesus deu uma ordem para João. A próxima quarta. Você vê, eu estou falando de sexta-feira aqui, viu? É o estudo que eu tenho na minha casa, é verdade. Sexta-feira tem um pequeno grupo na minha casa, eu estou com a sexta. É quarta-feira. Vocês já entenderam que é quarta? Então pronto, pastor. Quando eu falar sexta, vocês já sabem que é quarta. Aqui diz, ele olhou para João e diz assim, ó, o que vês. Portanto, a revelação é uma coisa que João só ouviu falar. O livro de Apocalipse inteiro, João viu, amigos, ele viu, ele já falou, você está vendo, João? Estou, escreve. E escreve e manda para quem? Para as igrejas. A mensagem é para a igreja, gente. Esse é o lugar do povo de Deus, é na igreja. É na igreja, aqui o lugar do povo de Deus. A mensagem é para a igreja. Vamos ver na próxima quarta que essas 7 igrejas representam períodos. Vamos seguir, verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. Ainda não tinha identificado. E ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro. Olha que legal que é estudar Apocalipse. Aqui surge mais uma vez um símbolo. Ele viu 7 candeeiros de ouro. Eu disse que só a Bíblia pode explicar a Bíblia. Você quer saber o que são os 7 candeeiros? A Bíblia vai explicar. Verso 20. Verso 20 diz assim: o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. O próprio Apocalipse explicou, você não precisa bater cabeça. Ele se virou por causa da voz e ele viu 7 candeeiros de ouro. E Jesus está dizendo que esses 7 candeeiros representam as igrejas. E nós vamos estudar na próxima quarta exatamente o que significa isso. Portanto, quando ele se voltou, Jesus mostrou a ele os 7 períodos da igreja. Olha que coisa. O que Jesus mostrou para João? Verso 13. Olha só a informação. E no meio dos 7 candeeiros, ou seja, as igrejas, alguém semelhante a um filho de homem. Quem é o filho de homem? Jesus Cristo. Foi chamado várias vezes na Bíblia assim. Ele mesmo se intitulou o filho do homem. Como é que ele estava vestido? Presta atenção. Vestido com vestes talares, cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Percebe? A voz de Jesus era diferente. Agora, essa relatório aqui, não dá tempo de a gente mostrar essa noite, mas alguém vai se lembrar. Essa descrição da veste talar é uma descrição usada por quem no Velho Testamento? O sacerdote, quando oficiava onde? No santuário. E Jesus começa a revelar aqui no Apocalipse, algo que nós vamos estudar aqui também, que é a existência de um santuário onde? Só na terra? No céu. Jesus começa a mostrar que ele estava oficiando no santuário celeste, porque ele estava vestido com as roupas do sacerdote, e João, que conhecia bem o Velho Testamento, identificou claramente que aquela era a roupa de quem estava oficiando no santuário. Olha que coisa legal. Jesus mostrando para ele. Presta atenção no que eu estou fazendo. Jesus oficiando, reproduzindo o que o sacerdote fazia no santuário terrestre. A roupa era a roupa do sacerdote. Interessante, Jesus confirmando o santuário celestial que muita gente nega. Muita gente diz que não existe, existia só o santuário da terra. Jesus está confirmando aqui. Olha, ele estava no céu, Jesus não estava na terra. E mostrou a roupa que ele utilizava, que era muito bem conhecida, ele sabia o que significava aquilo. Verso 16, diz assim: tinha ele na mão direita 7 estrelas, mais um símbolo, olha. E da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Vamos desvendar os 2 símbolos aqui. Primeiro, 7 estrelas. Volta para o verso 20.
o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro é este: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Já vou explicar o que é isso quando chegar aqui no verso 20, daqui a pouquinho. Nós estamos no 16, já vou chegar lá. Eu quero falar do outro símbolo do verso 16. E da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. Pronto. Alguém que não conhece o livro, não estuda a Bíblia e lê esse livro, já diz assim: como? Da boca de Jesus saía uma espada com 2 gumes? E a pessoa fica sem entender. Mas a Bíblia explica o que é isto. Olha lá, livro de Hebreus, marca essa página aqui. Jesus está citando algo que já foi citado e consta claramente no livro de Hebreus. Vamos ver o que é essa espada de 2 gumes. Hebreus capítulo 4. E a própria Bíblia vai responder para nós. Hebreus 4. E a informação está no verso 12. Hebreus 4:12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amigos, olha que verso, hein? Que verso! A palavra de Deus é comparada a uma espada de 2 gumes. Por que 2 gumes? Velho e Novo Testamento. A Bíblia confirma o Velho e o Novo? Está aqui, ó, espada de 2 gumes. Velho e Novo Testamento. Diz que ela é como uma espada, a palavra de Deus, que quando ela penetra, ela invade a nossa mente e vai até a medula e discerne até as intenções do coração. Brinca com a palavra de Deus. Quando nós estamos aqui e eu leio a palavra de Deus, não sai nenhum poder da minha boca, nenhum poder da minha explicação, mas na palavra de Deus que eu pronuncio, ela entra no coração das pessoas e no meu, entra na mente, e a Bíblia diz que ela vai lá no fundo do ser humano, entra lá no fundo, vai até as intenções do coração. Olha o que faz a palavra de Deus. Por isso ela é comparada a uma espada. Então quando Jesus, volta lá, Apocalipse 1, quando ele se refere aos anjos, às estrelas da igreja, diz que ele também, da boca dele, saía uma afiada espada de 2 gumes. Saía o que da boca de Jesus? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Junto com as 7 estrelas que já vamos ver adiante. Verso 17. Quero começar a encerrar. Verso 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Por quê, hein? Por que quando João viu Jesus, caiu aos pés como morto? Eu, no estado de pecador, posso ver a Deus? João pode? Também não. Quando ele viu a Jesus cair como morto, quer dizer, desmaiei. Quando ele olhou e viu a glória de Cristo, ele desmaiou. Não tem como ver Deus. Mas Jesus interveio. Jesus interveio e disse aqui o que está no verso, está em seguida. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E como eu gosto desse verso. Sabe por que eu gosto? Porque na hora que o ser humano está desmaiando com os seus problemas, Deus intervém e diz assim: não temas. Qual é o seu problema? Eu não sei o que trouxe você aqui essa noite, cada um de vocês, eu não sei, mas tenho certeza que cada um de nós tem pelo menos um problema sério. O recado de Deus essa noite é: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega. Não temas. Nada pode vencer o poder de Deus. Nada. É para você sair daqui confiante essa noite. Qual for o seu problema, ele tem uma data marcada para terminar. Tem data marcada. O seu problema tem uma data marcada. Jesus está voltando. Ele está dizendo: não tema, confie em mim. Nada pode vencer ao poder de Deus. E Jesus veio aqui, aparece para João e diz assim: escreve isso aí e conta isso para a minha igreja, para que não temam, confiem, tenham mais fé. Suportem esse finzinho. Aguenta firme. É isso que Jesus está falando. Falta pouco. Aguenta firme. Não tema, não tenha medo, não tem razão para ter medo. Verso 18. Ele diz: eu sou o que vivo. Por que é importante isso, hein? Eu sou o que vivo. Porque olha o que ele vai dizer: fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Amigos, olha o recado de Jesus.
Eu morri, vocês viram? Vi, mas eu estou vivo. Sabe por que eu estou vivo de novo aqui? Porque eu tenho a chave da morte e da sepultura. Hades, aqui onde aparece inferno, a palavra é Hades, que quer dizer sepultura. Jesus disse: eu tenho a chave da morte e da sepultura. Ou seja, aquilo que Satanás colocou na nossa experiência, que é a morte, Jesus diz assim: já foi resolvido isso, eu estou com a chave. Ninguém que crer em mim vai permanecer na sepultura. Ninguém. E Jesus está dizendo: João, escreve e conta para eles, a chave está na minha mão. Ninguém que crer em mim vai permanecer na sepultura. Leve esse recado para o meu povo. É para você e eu termos medo da morte? Jesus disse: você tem medo da morte? Eu estou com a chave da sepultura aqui comigo. Que recado para nós. Ele disse: eu sou aquele que morri, mas eu estou vivo, porque eu venci a morte. E da mesma maneira que eu venci, você também, se crer em mim, vai vencer. É isso que ele está dizendo. Verso 19. Olha o que ele diz para João: escreve, pois, as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Eu estava lendo isso aqui em casa, estudando essa semana, e fiquei imaginando que as revelações eram tantas e tão importantes. Eu imagino a cara de João quando viu Jesus com as chaves da morte. Ele deve ter ficado, olhando. Primeiro desmaiou, Jesus levantou, não tem, mas ele está ali, coitado. O que ele está vendo é muita coisa, é muita revelação, mostrando as igrejas, o tempo, tudo que Jesus está revelando para ele. Chega uma hora que ele estava tão distraído que é a terceira vez que Jesus fala assim para ele: escreve, você está esquecendo de escrever, João, escreve aí. Porque João parava, ficava: João, presta atenção, escreve. Tá, senhor, já vou escrever. Tá, então escreve. Põe aí no papel, senão você vai esquecer. Portanto, são revelações reais, concretas. Ele está vendo e está escrevendo o que ele está vendo para nós. E agora, para encerrar o último verso, o verso 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, Jesus falando, e os 7 candeeiros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amigos, eu quero terminar aqui dizendo o seguinte: que responsabilidade é esta aqui? Sabe o que Jesus disse? Ele disse que as estrelas são os anjos das igrejas. Nós sabemos o que significa anjo. Mensageiro. O anjo é mensageiro, quem leva a mensagem de Deus. O anjo é isso. Os mensageiros da igreja, quem são? Os que levam a mensagem de Deus. Esse recado de Jesus que mandou João escrever é para os dirigentes da igreja de Deus, os que levam a mensagem, dobrando a responsabilidade deles. Ou nossa. Jesus disse: eu tinha na minha mão 7 estrelas, aqueles que pregam a palavra, e na outra uma espada de 2 gumes que saía da minha boca, a palavra, os que pregam e a minha palavra. Jesus se referindo a eles e dizendo: leva um recado para eles. A nossa responsabilidade, de todos nós que pregamos a palavra de Deus, é imensa no céu. É imensa. A responsabilidade que Jesus colocou nas costas daqueles que pregam, porque tem que ter um testemunho fiel, tem que pregar a palavra, tem que testemunhar. Mas estão na mão direita de... O poder sai de nós, sai da nossa boca. Amigos, nós estamos pregando a palavra sustentados pela mão direita de Cristo, na mão direita de Jesus. E ele mostrou para João: olha onde estão aqueles que pregam a minha palavra. Olha quem sustenta. Olha quem sustenta. Você é um pregador da palavra? Além de Jesus dizer não temas, ele está dizendo: eu te sustento, nada vai te acontecer. Esse é o recado do primeiro capítulo de Apocalipse para nós. Eu quero encerrar com uma experiência que eu passei há muitos anos atrás. Eu já contei aqui no ano passado, retrasado, e quero encerrar essa noite com essa experiência de um empresário, meu cliente, que ainda é, e que se confessava, porque hoje ele já está extremamente confuso, mas ele se confessava ateu. Sério? Você já almoçou com alguém que diz assim: eu não creio no seu Deus? Alguns não têm coragem de se confessar ateus, hein? Eu diria que é preciso ter coragem para dizer: eu sou um ateu. E esse homem teve. E ele sabe que eu sou evangélico, que eu sou adventista. E lá, num determinado momento do almoço, ele disse assim para mim: Mauro, tudo bem, você é um homem
inteligente e tudo, mas essas coisas que você fala aí, que você ainda está em Deus, Velho Testamento, Adão e Eva, ele ria, ironizando isso, dizendo Adão e Eva, ano de novo milênio. E enquanto nós almoçávamos, eu estava pensando em alguma coisa para dizer para ele, e acho que Deus me inspirou. Eu lembrei provavelmente de alguma coisa que eu li, ouvi, não sei de onde saiu isso, mas eu provavelmente li em algum lugar. E eu disse para ele assim, olha, sabe de uma coisa? Você, na sua cabeça, quando a gente morre, quando você morrer, o que vai acontecer? O que acontece depois da morte? Na sua filosofia de vida. Ele almoçando disse assim, sei lá, para mim, acho que não acontece nada, não sei te responder. Eu sei que o que interessa é a vida. Eu sei que o que interessa é aqui e agora, nós temos que viver. E depois eu não sei, eu acho que não acontece nada, morreu, acabou, vai para debaixo da terra. Eu disse, eu não creio assim. Eu acho que depois que nós morrermos, nós vamos para uma vida eterna, sem sofrimento, sem problemas, uma sociedade justa, sem roubos nas esquinas, sem uma outra vida. Eu creio nisso. Ele falou, você que crê, então se você crê nessas fantasias, né, de céu, de não sei o quê. Eu disse, mas eu vou fazer uma proposta para você e vou mostrar para você que a minha crença, ela é mais inteligente do que a sua. Nenhum empresário gosta de ser tratado assim. Quando eu falei isso, o olho dele se arregalou para mim, porque é mais inteligente do que a minha. Ele disse, vou mostrar para você. Vamos fazer uma coisa justa? Uma troca justa. Vamos dar 50% de razão para cada um de nós. Vamos imaginar que você tem 50% de chance de estar certo. E eu tenho 50% de chance de estar certo. Eu acho que é justo. E ele disse assim, tá, onde você quer chegar? Eu falei, já vou chegar. Você concorda que é justo? Vamos imaginar que tem 50% de chance de você estar correto. Morreu, não tem mais nada, acabou. E eu tenho 50% de chance de estar certo. Morreu, seguiu a Jesus, foi obediente a Ele. Existe uma vida eterna me esperando. Só para aqueles que creem nele. Vamos pensar assim. Você sabe que você está correndo muito mais risco do que eu? Porque vamos imaginar que você esteja certo. Eu perdi. Não existe Deus, não existe nada disso, não existe o livro que eu creio, tudo fantasia. Morremos e não existe nada. Bom, o que você perdeu? Eu disse para ele. Nada. Porque na sua concepção, depois da morte, não existe nada. Você não perdeu nada. Mas vamos imaginar que eu esteja certo. Que existe uma vida eterna sem sofrimento somente para aqueles que creem em Deus. E você não crê. E eu tinha razão. O que você perdeu? Ele ficou calado e eu disse, tudo. A minha opção é mais inteligente do que a sua. E ele ficou quieto. E mastigava e quieto. O cristianismo é a opção mais inteligente. Aqueles que não creem em Deus vão perder tudo. Agora, se nós estivermos errados, por crermos em Jesus e seguirmos esses ensinamentos, eu fui melhor pai, melhor amigo, melhor vizinho, melhor patrão, fui melhor em tudo por seguir. Nesta vida eu fui melhor em tudo. Mas se existir esse Deus que nós cremos e temos certeza que existe, quem não crê nele vai perder tudo. Jogou todas as fichas e perdeu. Portanto, o Evangelho é a opção mais inteligente. Se alguém ainda não tomou essa decisão, se alguém tem dúvida, que você possa ir para casa e levar esse abacaxi para descascar em casa. Que Deus te abençoe. Próxima quarta, capítulo 2 do Apocalipse. Vamos estudar os 7 períodos da igreja. Eu vou pedir ao pastor Sandro para nos despedir com oração. E até a próxima quarta.